nesse time do Grêmio de 95, vamos falar dessa Libertadores, a gente vai pesquisando, o Grêmio passou com algumas dificuldades e foi superando. O Danley conta, Luiz, que o time que foi montado, você teve, acho que os mais novos eram o próprio Danley e o Paulo Nunes, se eu estiver enganado. Então, você até me corrige. E o Roger. Tinha o Roger também. Né? E o Roger também. Como foi você, assim, dar segurança para esses meninos que foram talentos, né? O Roger jogou muitos anos no Grêmio, o Danley nem se fala, o Paulo Nunes também. E enfrentar clubes que tinha a fama de ser violento, como o próprio Atlético Nacional, que além de ser violento, tinha um histórico com envolvimento com narcotráfico, equipes como vocês enfrentaram, River Plate, jogar fora do Nacional do Uruguai, assim, dar o aporte a esses atletas para enfrentar esses clubes e também os bastidores, porque naquela época a Libertadores não tinha muita televisão, a porrada comia mesmo, né? E fora as coisas que aconteciam fora de campo, né? Era uma competição jogar. A Libertadores até hoje ela tem a sua particularidade, né? Nós até brincamos às vezes quando você vai fazer um joguinho, alguma coisa que o jogo fica mais duro, o pessoal fala, isso aqui é Libertadores, porque ela é jogada de forma diferente e ela tem a sua tradição, né? E por mais que agora você tenha a televisão, tem o VAR, tem tudo, ficou melhor para jogar a competição, mas na nossa época era complicado você sair do seu país para jogar contra os times argentinos, uruguaios, então eles batiam muito, mas assim, o Grêmio também, até pela sua característica, também era um time viril. Eu acho que do Brasil foi um time que mais se assemelhou a eles, foi o Grêmio, porque a gente aprendeu a jogar também duro, né? Ali a cultura do Sul ali, o Paulo Nunes apanhava lá na frente, ele só mandava o recado para trás, a gente batia também. Então, assim, foi um time que conquistou essa Copa Libertadores em 95 de uma forma que a gente não esperava. Foi montado o grupo no início de 95, a gente demorou um pouquinho até ganhar corpo, mas, assim, as coisas foram acontecendo, né? Uma mescla boa de jogadores experientes, né? Chegou o Adilson, Rivarola, o Roger era jovem, mas aí, por outro lado, tinha o Arce. Então, quer dizer, eu vou falar da montagem, assim, o Douglas, até para você entender e para a gente simplificar para quem está nos vendo. Assim, a montagem do Filipão, juntamente com o corpo técnico lá dos dirigentes, ela foi muito inteligente porque eles combinaram as peças. Se você analisar aquele time, você tinha um goleiro jovem com potencial, que é o Darley, uma estrela enorme. Aí você tinha um lateral direito que era muito bom no apoio, que é o Arce, que batia muito bem na bola, e você tinha um lateral esquerdo. Luiz, o Felipe até já viu em entrevista, se o Arce fosse brasileiro, ele ia para a seleção brasileira, porque ele jogava demais. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. O Arce era um armador que nós tínhamos do lado do campo. Porque você tem o armador por dentro, o Arce era o armador por fora, que nós tínhamos definidores bons na bola aérea. Então você tinha o Arce, que era um exímio jogador ali pelo lado. Aí você tinha o Rivarola, que era um jogador muito viril, um jogador que era um jogo mais duro, e você tinha um que sabia sair jogando como poucos, que é o Adilson Batista. E você tinha o Roger, que ele era muito eficiente na linha de 4. O Arce já não era tanto marcador no fundo, mas em compensação nós tínhamos 3 jogadores fortes na parte defensiva, que era o Rivarola, o Adilson e o Roger, e nós tínhamos no meio um volante que ele se posicionava como poucos. Eu sempre falo em todas as entrevistas que foi o melhor volante que eu joguei ao lado, que é o Dinho. O Dinho jogava na frente dos 2 zagueiros, fazia aquele Vzinho ali, e eu jogava um pouquinho mais adiantado, e nós tínhamos o cérebro do nosso time, que era o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, tanto ele jogava por dentro, como ele jogava por fora. E nós tínhamos o Arilson de muita vitalidade, que é um outro jovem, né, que o Wagner Mancini acabou machucando, o Arilson entrou e deu certo. E nós tínhamos 2 jogadores com uma combinação muito grande, que era o Paulo Nunes, que sabia rodar nas costas do volante, e nós tínhamos um definidor de jogo, que era o Jardel. Então, quer dizer, esse time ele foi completando, um completando o outro. Então, eu acho que até pelo sucesso que teve, porque as peças se completavam, né? Então, não foi por acaso o Grêmio chegar, não. Nós enfrentamos o Palmeiras na ocasião, o Palmeiras era praticamente a base. Muitos jogadores serviam à seleção brasileira.
E a nossa equipe sempre teve bons jogos com ele, jogando de forma diferente, né? Cada um respeitando a sua característica. O Palmeiras jogando mais na parte técnica, e nós um pouco mais na parte física, né? E de imposição, um jogo mais direto. Mas a gente acabou tendo sucesso, né? Porque a competição também, em muitos momentos da Libertadores, ela pede competitividade. E o Grêmio, nesse time aí, tinha de sobra. Você estava no dia da confusão do Dinho com o Valber? Tava lá. 5-0 lá no Olímpico e depois nós perdemos de 5-1 no Parque Antártico. Mas o que os dois se estranharam durante o jogo? O que você pôde perceber ali dentro do campo ter acontecido aquilo? Rapaz, ali era briga de nordestina. Ali era briga de sergipano com pernambucano, né? Porque o Dinho é sergipano e o Valber é pernambucano. Até hoje eu não sei o que aconteceu, cara, mas um deve ter xingado o outro. O Dinho me falou que ele xingou o Dinho xingou ele também, e aí aconteceu aquilo tudo lá. Mas eu me lembro muito bem daquela confusão, até um pouquinho antes também o Rivaldo já tinha sido expulso, né? Então ficou um jogo bem aberto, né? E o Palmeiras, porque tinha um grande time, o Carlos Alberto Silva, na época, não quis fechar o time, né? Perdeu o Rivaldo, perdeu o Valber, são duas peças no meio. E ele, no segundo tempo, perdendo de 2-0, em vez dele fechar o time para segurar, ele colocou mais atacante, aí facilitou para nós. Porque aí a gente marcava bem e tinha saída, né? E aí o Jardel, naquela fase brilhante, nós conseguimos fazer 5 gols, mas ali foi um aprendizado para nós também, Douglas, porque como nós ganhamos de 5, nós perdemos de 5 também lá no Parque Antártico. Aquilo ali foi uma lição até em questão para frente, porque a gente imaginava que já estava feito, né? Toda aquela história toda, e isso serviu para nós a grande decisão nossa contra o Nacional de Medellín. Nós estávamos vencendo o jogo de 3-0 e nós fizemos o 4-0, que até hoje eu não sei como o árbitro viu irregularidade no lance, mas enfim, aí depois o Nacional fez 3-1. Aquilo ali chamou atenção e aquilo ali nos trouxe uma mobilização para jogar o jogo em Medellín. Porque se a gente vai com 3-0, às vezes, né, o subconsciente nosso poderia nos trair. Como nós levamos aquele gol, a gente ficou preocupado porque a gente já tinha vivido um sistema, um fato desse, né, contra o Palmeiras. Então, aquilo ali nos trouxe um alerta, a mobilização nossa foi muito grande para ir para Medellín, e a gente acabou suportando bem ali e conseguiu sair com empate, campeão da Copa Libertadores. Vocês passaram algum apuro jogando contra outras equipes, igual contra o Emelec, contra o próprio Nacional? Sempre é complicado jogar, né, com esses times assim, porque esses clubes que jogam a Libertadores, a maior parte desses clubes, Emelec, Nacional do Uruguai, tem muitos jogadores que servem à seleção local. E é grupo forte, né? Não tem... Hoje, os jogadores são muito preparados e eles jogam a Libertadores todo ano. Então, a maior parte dos jogadores do Grêmio, eles estavam nesse ano. Em 95 foi a primeira Copa Libertadores minha. Depois eu joguei mais 4, mas, assim, em 95 eu estava estreando na competição. E você não tem noção do que é. Claro, que aí você pega um Rivarola, um Arce, que o Arce, ele é mais novo do que eu, 3 anos. Mas o Arce, eu tinha 26 anos, o Arce tinha 23, o Arce já tinha jogado 4 Copa Libertadores, porque ele jogava no Cerro Porteño. Então, todo ano eles estavam jogando essa competição. Então, isso também ajudou. Rivarola, Arce, o Dinho já tinha jogado pelo São Paulo, o Adilson também tinha jogado, acho que não sei se pelo Cruzeiro, pelo Internacional. Então, quer dizer, eles trouxeram também essa bagagem aí, né, e nos ajudou. E aí, eu falo assim, é questão mesmo de empenho, de aplicação ali, né, e de qualidade para também, né, sobre os adversários. Porque o que o Adilson conta, acho que foi no jogo contra o Emelec, o pessoal jogava garrafa em cima dos atletas, atacante pondo o dedo na cara de volante, de zagueiro, e arbitragem fingindo que não vê, porque eles viam, né? Eles viam e fingindo que não vê. Era isso. Você chegou a passar isso mesmo? Você tem alguma história que você lembra assim que, nossa, isso aqui pesou em mim? Não muito, assim, até o jogo final mesmo contra o Nacional, nós entramos primeiro no jogo, aí os caras jogavam moeda, cara, que passava, às vezes a moeda pegava nas suas costas,
Então, você imagina, você pega no olho ali. Então, a gente entrava meio assim, preocupado com o que poderia acontecer. Mas, assim, quando você está dentro do processo e você está preparado, você, às vezes, vai ver dificuldade quando você sai dela. Hoje, a gente tem uma condição melhor de análise, né? Mas quem está ali na hora, cara, eu não sei, isso é um plano divino. Você consegue ter os caminhos para sair. Então, eu falo assim, a mobilização era muito intensa, mas, assim, a gente enfrentou barra pesada. Mas só que também a gente tinha as armas, né, ali necessárias para saber se defender e atacar também, né? Então, a gente tinha um time muito bem preparado, jogadores muito bem preparados mentalmente, né? Então, eram jogadores jovens assim, mas eram jogadores que sabiam o que queria, né, Douglas? Isso aí conta muito nesse tipo de competição.